Boa noite. Antes de começar, gostaria de rogar a proteção dos nossos amigos espirituais, para que possamos passar da forma mais adequada os ensinamentos da nossa doutrina tão consoladora. Bom, o tema proposto, nós vamos tentar falar um pouquinho hoje, é sobre o porquê da encarnação. Qual o motivo de estarmos aqui encarnados neste mundo de provas e expiações? E para começar a falar sobre esse assunto, eu faço uma pergunta e peço para que cada um reflita. Por que você está aqui hoje? Aqui, no Centro Espírita. Neste ambiente tão gostoso, escutando as crianças cantarem, neste momento de reflexão, neste momento em que estamos recarregando a bateria para a semana que se inicia a partir de amanhã. Será que nós já estamos despertando a nossa consciência para entendermos a real razão de estarmos aqui? Quando Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, questão 132, qual o motivo da encarnação? E quando os espíritos superiores nos respondem e nos dão este motivo, a razão de estarmos aqui e a forma como vivemos ganha um peso muito maior, uma responsabilidade muito maior. E essa responsabilidade nos coloca de frente com a necessidade da instrução, com a necessidade de nos melhorarmos, com a necessidade de descobrirmos como viver, de descobrirmos como devemos ter as habilidades para a vida. Então nós vamos falar também sobre a arte de viver. Não é uma palestra motivacional. Esse tema, arte de viver, o pessoal às vezes pensa, não, vou descobrir uns jeitos de eu ficar tranquilo. Ficar lá em casa, viver de renda. Não é isso, não. É bem mais profundo. Então, quando nós entendemos que nós somos espíritos eternos, que estamos encarnados num mundo habitado por milhões, bilhões de pessoas, e cada pessoa com a sua encarnação, e cada pessoa com os seus problemas, preocupações, alegrias e dificuldades, nós não podemos deixar de pensar que existe uma lógica de uma inteligência suprema que nos colocou aqui para vivermos no mundo material. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o motivo da encarnação dos espíritos, os espíritos nos respondem: Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição.
Agora, nós temos uma responsabilidade aí. O dia que eu li isso, que eu cheguei nessa questão do livro dos Espíritos, deu um frio na barriga. Então eu estou aqui, para quê? Para ser perfeito? O que há de consolador nisso? É difícil, não é? Ser perfeito? E outra coisa, quando os espíritos superiores nos dizem que Deus nos impõe a encarnação, quer dizer que é necessário nos aprimorarmos e muito para chegarmos ao objetivo. Então eles estão nos dizendo que nós somos muito imperfeitos ainda, porque precisamos de uma imposição, de uma encarnação para nos melhorar. Então, quando li essa questão, eu falei assim, não, isso aí, vamos ver se esse ensinamento é novo, se isso está certo. Aí fui na Bíblia, no Sermão do Monte. Jesus nos faz essa mesma afirmação, nos convida a ser perfeitos, dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então o motivo de estarmos aqui encarnando, desencarnando, encarnando de novo, é que estamos atrás deste convite de Jesus. Este convite, que se seguirmos de forma adequada, nós teremos a possibilidade de estar em comunhão íntima com a perfeição, que é Deus. Então nós teremos a possibilidade de ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é. Mas não seremos a perfeição é Deus. Então, para a gente chegar nesse ponto, de pelo menos visualizar para onde devemos caminhar, é necessário aprender a viver. É necessário aguçar a nossa arte de viver. E o que seria arte? Do latim, técnica ou habilidade. Então, se nós queremos melhorar a nossa arte de viver, se nós queremos ter a possibilidade de fazer um vaso bonito, que traga beleza ao mundo, que melhore este planeta, é necessário que nós tenhamos técnica e habilidade. Só que para a gente poder fazer um vaso de forma perfeita, que é o propósito da nossa encarnação, não é ser perfeito, a gente tem que passar por algumas etapas. A gente tem que fazer um monte de vaso, de vários tamanhos, de vários tipos. Uns dão errado, outros não dão tão errado. Nós temos que desenvolver a técnica, temos que nos instruir. E antes de tudo, de tentar começar a fazer o barro, é fundamental que nós cavemos a terra, a lama, e retiremos o barro para ser trabalhado. Então, logo depois dessa questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala que o motivo da encarnação é que devemos nos tornar perfeitos, na questão seguinte, os Espíritos nos esclarecem que todos nós somos criados simples e ignorantes, e nos instruímos nas lutas da vida corporal. Quando nós entendemos que nós estamos aqui
com as nossas lutas e tribulações, nos instruindo, nós chegamos à conclusão que a nossa vida é o quê? É uma escola, onde aprimoramos o quê? As nossas técnicas e habilidades, para podermos desenvolver a nossa arte de viver. Só que essa instrução, ela vem de luta, vem de fadiga e de trabalho, porque Deus é justo, e não poderia fazer felizes uns sem fadigas e trabalho, consequentemente sem o mérito. Então é por isso que nós fazemos muitas vezes vasos estragados, com a pintura mal feita. Às vezes a gente quebra o vaso, às vezes a gente não faz nada. Às vezes a gente sofre. Muitas vezes nós sofremos. Às vezes não aprendemos com o sofrimento, não aprendemos com as nossas alegrias. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o objetivo de estarmos aqui, nessa escola. Isso me lembra uma história, acontecido com um amigo meu, grande amigo. Há mais ou menos 10 anos atrás, nós fomos para São Paulo fazer um curso. 3 meses de curso, o dia inteiro, com prova no final de semana. Sem dinheiro, tínhamos que alugar um apartamento em São Paulo, caro pra caramba, longe da família, ficamos 3 meses lá. Então foi um curso difícil. Nós nos propusemos aí e fomos. E esse meu amigo, toda vez que perguntava para ele: o que você está fazendo aqui nesse curso? Você veio aqui para quê? Ele, muito brincalhão, falava: eu vim aqui para ir embora. Porque estava doido para voltar para casa. Quantas encarnações nós viemos aqui para ir embora? Quantas encarnações nós passamos e esquecemos do objetivo? E só passamos. Então hoje, aqui no Centro Espírita, neste momento de liberdade de consciência que nós estamos adquirindo, nós não temos mais desculpa. Porque para alcançar a perfeição nós temos que sofrer todas essas nossas vicissitudes da vida corporal. Agora cabe a gente tirar a lição disso. Não é procurar o sofrimento, não é isso que eu estou falando. É que se vier o sofrimento, tirar uma lição. Se vier a alegria, tirar uma lição. Se vier uma conquista, tirar uma lição. Porque aí sim nós estaremos buscando a perfeição e aprimorando a nossa técnica na arte de viver. Então, se nós temos a perfeição como objetivo, a encarnação é a nossa escola. E nessa escola, como já falei anteriormente, vivemos com muita aflição. Então daí nós entendemos por que Cristo nos diz isso logo na abertura do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Essa aflição, essa luta diária, que vai começar amanhã cedo, 7 horas da manhã, 6:30, serve para quê? Para que sejamos bem-aventurados. E o que é bem-aventurança? Felicidade plena. Então, quando eu disse no início que, Nossa Senhora, meu Deus do céu, se o objetivo da encarnação é precisar ser perfeito, onde que está a consolação disso? É difícil demais, não é? Mas por outro lado, no dia que formos perfeitos, nós seremos eternamente felizes.
não haverá condenação. Porque depois da nossa última encarnação, o que nós ficamos sendo? Espírito bem-aventurado, puro espírito, em comunhão íntima com a perfeição, em contato direto com Deus, em comunidade com os espíritos superiores. Então, se nós temos esse objetivo divino, esse objetivo maravilhoso, as dificuldades ficam mais fáceis de serem enfrentadas. O peso fica mais suave. Quando você entra na faculdade, você tem um objetivo. E você sabe que vai passar 5, 6 anos por dificuldades, por provas. Isso ameniza. Está acabando, falta só 2 anos, 3 anos. Gente, está acabando. Faltam milênios. Mas nós somos espíritos eternos. O que são milênios? Para a eternidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que é o capítulo 5, não escrevi aqui, o Espírito Lacordaire nos explica direitinho como devemos nos portar diante da aflição para que um dia sejamos bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm com a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, para aprimorarmos a nossa técnica em viver, precisamos das provas. Precisamos aqui no centro aprender teoricamente o que é paciência, o que é fé, mas devemos praticar em aula prática, no dia a dia, provar a nossa fé, provar a nossa firmeza e a nossa perseverança. O dia que conseguirmos fazer isso, nós teremos centuplicada a alegria que nos falta. Teremos centuplicada aquela felicidade que a gente busca sempre e não consegue atingir. Aquela felicidade que é o falso objetivo da encarnação. Aquela felicidade do comodismo, não, vou ficar tranquilo. Que é só uma alegria rapidinha. O dia que nós aprendermos e colocarmos em prática essas habilidades, nós teremos centuplicada a felicidade que nós ainda não conhecemos. Aí vale a pena. Vale a pena estudar. Vale a pena praticar. Vale a pena errar no traço. Mas não seria bem mais fácil se nessa escola nós tivéssemos a presença de um professor, alguém que não, melhora esse risco aqui, esse traço não está legal, olha, o cozimento do barro não está muito bom, seu vaso está ficando torto. Seria tão bom, não seria? É tão bom. Nós temos esse professor, e ele já veio há 2000 anos, e já deu a lição por esse período. Quando adotamos Jesus como nosso modelo e guia, e quando colocamos em prática, ou tentamos colocar em prática, tudo que ele fez e tudo que ele ensinou, nós estamos caminhando para uma boa nota.
Só que para seguir esse professor, não é necessário, não se tem que somente achá-lo fantástico. Não adianta puxar o saco do professor. Não adianta falar, nosso professor é muito legal, mas não estudar para a prova dele. Não adianta. Senão você não passa. E Jesus disse isso para os seus apóstolos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando aqui, se você quer vir depois de mim, ajoelhe e fique lá esperando que eu vou te ajudar. Me venere. Ele não disse isso. Ele disse, pegue a sua cruz. Faça, ande, caminhe. Cristo, no caso, é um professor de aula prática e teórica. Teórica e prática. Nessa escola que é a encarnação. E o livro está na biblioteca há muito tempo. E a biblioteca, o livro da lei de Deus está na nossa consciência. Então, se a gente conseguir seguir o guia que é Jesus, nós vamos para a principal lição. A lição básica e fundamental para conseguirmos algum dia nos diplomarmos na escola da encarnação. A lição do amor. Mas não o amor nosso, material. Não o amor daqueles que amam os seus próximos, mas o amor daqueles que amam a humanidade inteira, inclusive os seus inimigos. Um amor que transforma atos, hábitos, pensamentos e sentimento. Esse amor que Jesus apresenta para os apóstolos como diferente do amor ao seu próximo. Quando ele nos diz que, pois se amais a quem vos amam, que recompensas tendes? Não fazem o mesmo os publicanos, que eram impuros na época, que eram os cobradores de impostos para os hebreus? O dia que conseguimos dar um passo a mais neste sentimento, nesta lei universal do amor, nós estaremos aprendendo essa lição. Mas como é que a gente faz isso? Difícil. Emmanuel nos explica isso. No livro Fonte Viva, no capítulo 96, Além dos Outros, Emmanuel faz a exegese, faz o estudo deste versículo que Jesus falou sobre os publicanos, sobre amar os vossos amigos, e ele nos diz as seguintes, nos dá as seguintes dicas. Primeiro nos diz o seguinte, que o homem vulgar, nós, de muitos milênios para cá, vem comendo, bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. É o que eu falei ali para trás. Nós viemos para ir embora. Por quê? Comer, beber, dormir, procriar. Até os seres irracionais fazem. Agora, fazer a diferença, fazer algo extraordinário, dar um outro passo, são poucos. Se eu falo por mim,
Porque os ensinamentos do Cristo convidam-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Os ensinamentos de Jesus nos convidam a sermos perfeitos para ficarmos juntos do nosso Pai Celestial, que é perfeito. Está convidando para a grande comunhão eterna, feliz. Indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então essa é a perguntinha que a gente deve fazer. Amanhã, 6:30 da manhã, quando começar a semana. Mas o legal do Emmanuel é que ele coloca algumas dicas do que a gente deve fazer. Aqui o Emmanuel traz a apostila, que vem tudo riscadinho, como é que faz? Vem com as questões da prova. Então Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Algo mais. E ele enumera algumas perguntas que eu coloquei como itens aqui. Então, para entendermos bem a lição do amor, que é a principal matéria desta nossa encarnação, temos que lembrar desses pontos. Alguns desses pontos. Existem outros. Então vamos ler. Aos impositivos do trabalho dioturno, criar coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Amanhã, 7 horas, você chega no trabalho, está uma confusão danada, você fica doido para voltar a ser fim de semana. Você fica cabeça baixa, fica triste, não quer acordar, não quer sair. Quando tem um problema aí que lascou tudo, deu 7, 8 horas da noite, você ainda está trabalhando. O que a gente precisa nessa hora? Desânimo? Não. Coragem. Mas coragem com o que a mais? Com alegria. Agradecer a oportunidade de estarmos sendo provados. Agradecer a oportunidade de sermos admitidos nessa escola, que vai nos levar a um diploma de felicidade. Improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, como é a caridade, de acordo com Jesus, os Espíritos superiores nos respondem que, a primeira coisa, benevolência para com todos. Então devemos ser bons em todas as situações e com todas as pessoas, inclusive aquela pessoa que você não gosta, que ainda não gosta, que um dia vai amar. Aproveitar com êxito o material que o trem desprezou por imprestável. Segunda característica da caridade de acordo com Jesus: indulgência para com a imperfeição do próximo. Tirar o bom, enxergar o bom em cada pessoa, enxergar Deus em cada pessoa, mesmo com os defeitos, porque assim talvez as pessoas enxergam Deus dentro de você, apesar das suas imperfeições. Aguardar com paciência, onde outros desesperaram. Perseverança. Para a gente que tem um pensamento de 100 anos ser muita coisa, milênios é muito. Quando eu falei aqui, é muito tempo. Tenhamos a paciência de esperar. Somos seres eternos. Conservar o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação. Servir. Jesus serviu lavando os pés dos apóstolos, que era a tarefa
considerada indigna, realizada somente pelos escravos. Olha que exemplo. Partilhar a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme. A boa nova foi exemplificada não somente em templos, mas em barco de pesca, em festas de casamento, em caminhadas no lago, em visitas à montanha, na alegria de estar junto da comunidade. Jesus partilhava a alegria. Antes de enfrentar a crucificação, ele quis comer a Páscoa junto com seus apóstolos, dividir o pão, estar em festa, estar em alegria, alegria sincera, e dar de ti mesmo no ministério da caridade. Não a caridade fria, do donativo, sem saber para quem que vai, sem o sorriso, sem o contato, mas a caridade que exige um esforço, um tempo, um sorriso, um pensamento. Então, nesse dia que a gente conseguir acertar todas essas questões, nós entregaremos no final da nossa encarnação um quadro bonito. Mas agora eu pergunto para vocês: será que nessa encarnação agora, se eu começar agora, fazer tudo certinho, eu consigo pintar um quadro igual esse? Se eu estudar a partir de agora, vou começar a estudar pintura, será que eu consigo? Às vezes não. Às vezes a gente vai tentar, vai pintar, e no final vai ser esse quadro aqui. Esse quadro aqui é da minha filha, quando ela tinha 2 anos. Primeira vez que ela mexeu com tinta. Né? Então, fica tranquilo, gente. Às vezes a gente mesmo estudando escultura, não sei como é que é a matéria disso, estudando arte, a gente não vai conseguir fazer uma Pietà de cara. A gente não vai conseguir fazer um quadro igual o Monet. A gente vai, mesmo sendo jubilado na faculdade de arquitetura, às vezes a gente não vai conseguir fazer um projeto igual ao Oscar Niemeyer. Às vezes a gente de cara não vai conseguir viver como Francisco de Assis, como Gandhi, como Chico Xavier. Mas graças a Deus, graças à justiça divina, à inteligência suprema, nós temos a reencarnação. Nós temos a possibilidade do melhoramento progressivo. Às vezes pensamos, se eu tivesse o dom eu conseguia. Se eu nascesse sabendo desenhar, eu fazia um quadro. A pergunta é: nós temos o dom? Por que Jesus nos pediu para que nós brilhemos a nossa luz? Ele estava nos dizendo que nós temos o dom. Só falta fazer brilhar. Nós temos a centelha divina dentro do nosso coração. Só falta aquecê-la. E nós vamos ter muitas oportunidades de fazer isso, graças à lei da reencarnação. Nós vamos de quadro feio em quadro feio até chegar ao ponto de fazer uma obra de arte.
E essa centelha divina é o quê? É a principal matéria, é o amor. Estou sendo redundante aqui porque isso é importante. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então nós temos o dom. Então nós temos a oportunidade da instrução, mas nós também temos o dom. O que falta é a força de vontade. E Paulo disse isso bem antes. Que o amor jamais acabará. O amor é a lei divina, é a principal lei divina, é a verdade. Este amor continuará enquanto as profecias desaparecerão. As diferenças religiosas vão acabar. Porque um dia estaremos todos sabedores da verdade, inseridos no amor de Deus. As línguas cessarão, as diferenças sociais acabarão. A ciência desaparecerá. A verdade será tão explícita que não precisará mais de explicação. Nós estaremos entendendo tudo. E quando esse perfeito vier, quando formos perfeitos, desaparecerá tudo o que é imperfeito. Então um dia nós conseguiremos. Mas para terminar, só para terminar, não precisamos ficar acanhados de não conseguirmos, numa encarnação, sermos perfeitos. Não. Mas isso também não é motivo para que desistamos. Ah, não dou conta mesmo? Deixa. Porque uma das questões mais importantes deste assunto, dessa pergunta que foi feita, questão 132 do Livro dos Espíritos, sobre a questão da encarnação, é que, além de escola, além de prova, a encarnação é a oportunidade que nós temos de melhorar o mundo. É a oportunidade que nós temos de colocar os nossos quadros, mesmo que infantis, na sala, para embelezar o ambiente. Porque quando a gente se melhora, a gente melhora o mundo. E a encarnação visa também o que? Outro fim. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então não importa se o seu quadro é feio ou se é bonito. Se você tentou menos ou se você tentou mais. Deus é um Pai misericordioso e bom. E provavelmente, e com certeza, Ele vai ficar muito feliz quando você apresentar a sua obra, mesmo que pequena. O seu amor, mesmo que ainda vacilante. A sua paciência nervosa. A sua fé que trupica. Mas você está tentando. Não podemos deixar de tentar.
Porque o pai, ele se orgulha, ele fica feliz com o avanço do filho. Ele ama o seu filho. Imagina Deus. Essa aqui é minha filha, minha mãe pôs a pintura no quadro. Precisa ver a emoção. Então, que pratiquemos as nossas virtudes, que melhoremos os nossos hábitos, que mudemos os nossos sentimentos.